Então, eu quero convidar você a abrir comigo no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler apenas o verso 3. E baseado nesse verso, nós vamos aprender a ordem divina para a família. Nesse versículo aqui, nós temos uma cadeia de autoridade instituída por Deus e temos uma cadeia de autoridade que toca a família também. Então, olha o que o apóstolo Paulo estava ensinando, à igreja de Corinto. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vou repetir novamente. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos orar. Espírito de Deus, nesse mês da família, nós estamos aqui, Senhor, falando os princípios da Tua palavra para as nossas vidas, como maridos, esposas, filhos, pais. Senhor, porque nós queremos famílias que estão edificadas na Tua palavra. Sabemos, Deus, que a família tem sido duramente atacada pelo inferno. A fúria, a raiva de Satanás contra a família, contra os casamentos, contra os relacionamentos familiares. Mas nós também entendemos, Senhor, que Tu és um Deus de famílias. Tu és o Deus que preserva, que guarda as famílias. E eu oro nessa noite para que pessoas que estão aqui precisando ouvir a Tua palavra possam ouvir de coração aberto, mente aberta, entendimento espiritual. Seja, Senhor, agora, ó Pai, tocado com as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a família está sendo atacada. Esse padrão familiar que temos nas Escrituras, que nós temos na palavra de Deus, esse padrão, ele está sendo duramente atacado. E não é de agora, tá? Não é uma questão recente, não é uma questão apenas do momento que o Brasil ou que as nações estão vivendo. O ataque à família já vem desde o Jardim do Éden. Então, no momento em que o pecado entrou na história do homem, a família, ela começou a sofrer. O primeiro casal que desobedeceu às ordens de Deus, a partir daquele momento eles experimentaram a quebra da comunhão com Deus, mas não só a quebra da comunhão com Deus, mas a comunhão entre os dois. E depois dos filhos que vieram, Caim e Abel, tanto que nós temos o primeiro assassinato da história acontecendo no contexto da família. 2 irmãos, um que competia, um que odiava, um que tinha inveja do outro. Então, para vocês terem ideia, já na primeira família, nós temos uma tragédia acontecendo. O primeiro assassinato e o assassinato de um irmão contra outro irmão. Então, a família, ela está sendo atacada ao longo dos milênios e dos séculos. E nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar ao que a Bíblia diz e colocar em prática o que a Bíblia diz para nós podermos viver famílias saudáveis. Famílias que estão debaixo do padrão divino. Nós não podemos aceitar o fato de que o mundo aí fora está cada vez mais desvalorizando o casamento, desvalorizando as famílias, os papéis estão confusos. Homens que não ocupam o seu lugar, mulheres que não ocupam o seu lugar, conflitos entre pais e filhos, filhos e pais. Nós precisamos, como cristãos, nos apegar à palavra de Deus. Este livro é a nossa regra de fé e prática, e não o padrão mundano que está sendo praticado e que, infelizmente, está entrando na igreja. Então, não temos como a gente cruzar os braços diante dessa guerra que está diante dos nossos olhos, acontecendo contra a família. A família tem sido duramente atacada. Sabe por quê? Porque a família nasceu no coração de Deus. Amém?
O apóstolo Paulo diz em Efésios, não é esse o texto que eu vou ler, estou fazendo apenas uma introdução, mas o apóstolo Paulo diz em Efésios, ele diz, eu dobro os meus joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Abra lá comigo, não está aí no slide, na verdade, eu só estou citando isso aqui. Abra comigo em Efésios capítulo 3, versículo 14. Não vai estar projetado, então você precisa ver em sua Bíblia ou em seu celular. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. E Paulo diz, de quem toma nome toda a família no céu como sobre a terra. A palavra aqui para família é pátria. Pátria. E pátria vem de pater. Pater é a palavra para pai. Então, a família, na verdade, tem origem no Pai. No Pai Celestial. A ideia de família nasceu na mente de Deus. Não é uma criação do homem. Não foi Adão e Eva que inventaram família. Não foi Israel. Não foi a igreja. Não é um padre, não é um pastor. A ideia de família nasceu no coração de Deus. Aqui diz de quem toma nome toda a família, no céu e na terra. Nós estamos defendendo algo que está no coração de Deus. Nós estamos levantando a bandeira da família não por causa de uma ideologia política, de um partido político. Nós estamos levantando o nome da família por causa de Deus. Amém? Porque senão a gente entra neste jogo político, ideológico que está hoje, a gente esquece que nós temos um compromisso espiritual. Nós temos um compromisso com Deus, meus irmãos. E nesse texto que nós lemos, voltando então agora para o texto que eu me baseei, nós temos aqui uma ordem divina. Coloca aí, por favor, o próximo slide, depois do versículo. Deixa eu só abrir aqui meus slides. Pastor Cristiane falou, dos horários, você vai escolher, certo, um horário para que a gente possa, próxima quarta-feira, ter a partir das 6:30 da manhã até as 6:30 da tarde, pessoas aqui se revezando em oração. Então, essa folha vai estar lá no balcão, na saída, e você vai colocar seu nome, tá? Se não couber aqui, coloca o nome embaixo em um horário, e então a gente vai organizar pessoas aqui ao longo da quarta-feira, se revezando aqui em oração. Depois que a gente conseguir, irmãos, preencher de 6:30 da manhã às 6:30 da tarde, na quarta-feira, aí nós vamos reativar um ministério chamado Torre de Oração. Em 2018, 2019, antes da pandemia, nós tínhamos aqui grupos de WhatsApp que estavam funcionando de hora em hora. As pessoas escolheram um horário e de hora em hora nós tínhamos pessoas ali se revezando em oração. E cada grupo de WhatsApp, por exemplo, de 10 às 11 da manhã. Então, os irmãos naquele grupo, tinha alguém no grupo que a gente chamou de sentinela, e essa pessoa era quem mandava mensagem, lembrando, está chegando a nossa hora, vamos orar. Alguém aqui participou dos grupos naquela época? Algumas pessoas aqui, Então, depois que a gente organizar as quartas-feiras, que eu acredito que até semana que vem vai estar funcionando em nome de Jesus, às 12 horas da quarta-feira, de 6:30 da manhã às 6 da tarde, 6:30 da tarde, nós vamos então reativar os grupos da Torre de Oração, esse ministério, e aí vamos então fazer uma grande mobilização para que cada um aqui escolha uma hora durante o dia, e naquela hora você vai estar orando em casa, ou você pode vir orar aqui, onde você achar melhor, tá? Mas agora vamos nos concentrar na quarta-feira, para você vir aqui, passar por aqui, em um horário entre 6:30 da manhã e 6:30 da tarde. Então, depois do versículo que nós lemos, nós temos então aí uma ordem, sim, essa que estava aí. Deus Pai, que é cabeça de Deus Filho, que é cabeça do homem, e o homem que é cabeça da mulher. Essa é a ordem divina.
Esse é o padrão divino. Nós temos aqui tanto uma escala de autoridade, nós temos aqui funções bem definidas, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é muito claro, ele define papéis, ele define a cadeia de autoridade. Então, o Pai, diz aqui Paulo, é cabeça de Cristo. Cristo é o Filho. Então, o Pai é o cabeça do Filho. O Filho, Cristo, é cabeça de todo homem. E ele diz que o homem é cabeça da mulher. Só explicando aqui uma coisa, né? Porque algumas pessoas distorcem isso aqui e dizem o seguinte, que o homem é cabeça de toda mulher. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Deus é cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, mas diz, e o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, o homem é cabeça da sua esposa e das suas filhas. Eu já vi alguns homens querendo mandar, né, como cabeça na mulher dos outros. Aí você vai dizer a esse homem, né? Você é cabeça da sua mulher ou das suas filhas. Essa é a ordem de Deus. Então, Cristo está acima de mim. Vamos colocar o meu caso, Marcos. Cristo está acima de mim. Ele é meu cabeça. Quem está acima de Cristo? O Pai. Agora, abaixo de mim, quem está? Cristiane. Se eu tivesse filhas, elas estariam abaixo de mim. E aqui, queridos, não é questão de importância, certo? Porque... Não, eu estou falando no caso de relacionamento de homem e mulher. Os filhos, todos os filhos estão debaixo do pai, tá? Mas eu estou colocando aqui o relacionamento homem-mulher, tá? Que é o que Paulo coloca aqui nesse texto. Porque eu vou relacionar com marido e mulher. Então, eu como homem, eu estou em uma posição de cabeça sobre a minha esposa. E essa posição de cabeça, a gente precisa entender que não é questão de machismo ou de feminismo, que também vão levar por esse lado, e não é uma questão, de a mulher ser inferior ao homem. Nós estamos falando de uma cadeia de autoridade. Estamos falando, irmãos, de funções diferentes. Então, o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho é o que modela o relacionamento homem e mulher no casamento. Eu achei isso muito profundo. O que vai fazer com que eu lidere Cristiane como minha esposa? Pastoreie ela, cuide dela. O que vai fazer com eu como marido, ser o cabeça de Cristiane de forma correta é eu aprender como o pai se relaciona com o filho. Porque aqui diz que o pai é a cabeça do filho. E o filho é o cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça de toda mulher, não. É o cabeça da mulher. Então, o padrão que nós temos que seguir é o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Nós precisamos nos inspirar como casais. Semana passada, Cristiane falou sobre filhos, sobre a criação de filhos. Hoje, a minha ênfase é no relacionamento marido e mulher. Como marido e mulher devem se relacionar? Que tipo de padrão nós temos? Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês do relacionamento do pai com o filho. Coloca aí, por favor. Marido e esposa devem compartilhar um amor mútuo. Um amando o outro de forma profunda. Por quê? Porque o pai e o filho se amam de forma profunda. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está em João, capítulo 5, verso 50. Desculpem, capítulo 5, verso 20. Evangelho de João, capítulo 5, verso 20. Olha o relacionamento de Jesus com o Pai. É o que vai inspirar o meu relacionamento com a minha esposa. Os solteiros que aqui estão, homens solteiros,
Vocês precisam aprender com Jesus. E as mulheres, né, precisam aprender com Jesus. Esse relacionamento que temos descrito na palavra é o que vai modelar a nossa vida familiar. Olha o que Jesus disse: porque o pai ama o filho. O pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O pai ama o filho. Então, se o pai ama o filho, nesse relacionamento, eu, como marido, devo amar a minha esposa. E esse amor, ele é mútuo. O que é isso? Eu dou esse amor, mas eu também recebo este amor. Vamos para o próximo texto. João 14, 31. Todos os textos que nós vamos ler aqui hoje estão no Evangelho de João. João capítulo 14, verso 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Agora é o Filho dizendo. Em João 5:20, o Pai ama o Filho. Foi o que nós lemos agora, versículo anterior. O Pai ama o Filho. Agora nós estamos em João 14:31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então nós temos aqui esse padrão de relacionamento de amor. Maridos e esposas são chamados a amar-se mutuamente. Olharmos para o relacionamento do pai com o filho e nos inspirarmos nesse relacionamento. E eu creio que Deus quer restaurar o amor mútuo de alguns casais aqui. Porque o amor, ele pode envelhecer. O amor, o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro amor, que é o ágape, não acaba. Mas às vezes o amor, ele envelhece. É como essa aliança aqui, ó. Nunca mais eu dei um polimento nela. 3 anos. Quando nós colocamos agora nas bodas de prata, que renovamos os votos, renovamos as alianças, né? Fizemos novos anéis. Está perdendo o brilho, mas não está perdendo o valor. Isso aqui continua ouro, mas precisa de um polimento. Assim é o amor. O amor, ele precisa ser polido. O amor, ele precisa ser renovado. Nós temos aqui Jesus nos dizendo, assim como o pai ama o filho e o filho ama o pai. Aí o apóstolo Paulo junta isso e diz, maridos e esposas devem se amar mutuamente. Vamos para o segundo exemplo que nós temos do relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Papéis diferentes, funções diferentes. Marido e esposa têm papéis diferentes e realizam diferentes funções no casamento. Eu creio que isso daqui é um motivo de muito desgaste. Quando maridos trocam de papel com as suas esposas. Esposas ocupam, é o número 2 mesmo. Eu acho que ficou claro, né? Aí apaga, por favor, a luz do palco para ver se consegue. Se não, sobe mais um pouquinho. Marido e esposa têm papéis diferentes e realizam diferentes funções no casamento. E nós temos visto tanto desgaste acontecendo quando o marido troca de função, troca de papel com a sua esposa. O marido é provedor, o marido é protetor, o marido é o discipulador, é o pastor da sua casa, da sua família. Aí quando ele não ocupa, inverte. Aí a mulher passa a ser a provedora, a protetora. E aí, irmãos, acontecem os desgastes. Porque Deus criou cada um com o seu lugar.
cada um com a sua função específica. Uma mulher, ela não foi colocada por Deus para ser a provedora do lar. Quando uma mulher se torna a provedora, geralmente ela se estressa, ela se cansa. Por quê? Porque é uma carga para a qual ela não foi designada por Deus. Ela pode ajudar, sim, né, no sustento financeiro. Mas eu estou falando, né, de uma mulher se colocar no lugar do homem. Uma mulher que ocupa o lugar do homem, geralmente é uma mulher com desgaste emocional. A gente conversa com algumas mulheres desgastadas emocionalmente. Por quê? Porque elas estão fazendo o papel do homem. Na educação dos filhos, né? na administração da casa, do lar. Então, o pai e o filho têm papéis e funções diferentes. Veja comigo João, capítulo 10, verso 17. Tudo no Evangelho de João, tá? Todos os versículos que nós vamos ler aqui. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus estava dizendo, olha, eu vim com uma função. Está claro para mim que eu vim a esta terra para dar a minha vida. Então o filho, quando ele veio dos céus e tomou a forma de homem, ele já veio com tudo estabelecido. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Sabe como é bom quando alguém sabe o seu lugar, quando alguém sabe a sua função? Quero falar especialmente para os homens aqui. Nós precisamos ocupar o nosso lugar. Nós precisamos ocupar as funções que Deus determinou para cada um de nós. Talvez a gente não teve um pai que foi exemplo, mas a gente pode fazer diferente. Nós podemos mudar essa história. Nós podemos fazer uma nova história. E não ficarmos apegados, né, aos padrões, aos exemplos que a gente teve dos nossos pais. As mulheres, né, ocupem seus lugares como edificadoras. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher foi chamada para edificar, para nutrir, para alimentar, para educar. Sabe, irmãos, os grandes problemas nos casamentos são a inversão de papéis. Famílias disfuncionais. É quando está fora do lugar. O outro versículo que eu separei aqui é João 14, 28. João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Olha como Jesus é muito claro, muito resolvido. O Pai é maior do que eu. Não tem aqui competição, não tem rivalidade. E o Filho aqui é Deus. Eternamente Deus. Mas ele sabia exatamente a função que ele tinha vindo para esta terra. Próximo versículo. João 17, 4. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra. É o filho dizendo para o pai. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O que é consumado a obra? Eu fiz exatamente o que era para eu ter feito. Eu vim para esta terra. Jesus nasceu para morrer, né? A gente diz que Jesus foi o único que nasceu para morrer. Mas ele já sabia que tinha vindo à terra com esta missão. Então, o que é que esse relacionamento nos ensina? Marido e mulher, na família, ocupam papéis e funções diferentes. E quando trocam de função, quando trocam de papéis, toda sorte de desgaste, de brigas, de contendas, até chegar ao divórcio, pode acontecer. Por quê? Porque ninguém está ocupando exatamente
o seu lugar. Terceira coisa, apesar de terem papéis diferentes, marido e mulher são iguais, mas eles vivem em unidade. Sabe, nós somos diferentes, eu e Cristiane somos diferentes, temos papéis diferentes, temos funções diferentes, mas nós temos que caminhar em unidade. Uma família dividida, uma casa dividida, não subsiste. Se você está dividido com a sua esposa, nós somos diferentes. Aí para algumas pessoas, ser diferente é ser dividido. Não. Nós somos diferentes, mas estamos juntos. Estamos unidos. Olha comigo, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então eu volto aqui a repetir. Nós estamos nos inspirando no relacionamento de Jesus com o Pai para definir o nosso relacionamento familiar. O Filho está dizendo, eu e o Pai somos um. Nós estamos unidos. Nós estamos batalhando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo propósito. Nós estamos apontando na mesma direção. Um casal tem que ser assim. Se você não está junto com a tua esposa, apontando na mesma direção, se ela puxa para um lado e você para o outro, uma casa dividida não vai subsistir, não vai suportar. Então nós encontramos também, casais que são rivais. Um está competindo com o outro. Um quer provar ao outro que é melhor, que pode, que tem mais força, que manda mais, que ganha mais. Competição. Isso significa divisão. E divisão são duas visões. Nós temos que alinhar, afinar a nossa visão. Eu quero te dizer, eu tenho trabalhado isso com Cristiane ao longo agora de quase 28 anos que nós estamos casados. Mas não foi assim no início. No início eu competi com Cristiane. As minhas inseguranças, meus medos. Não, ela vai querer mandar em mim. Se eu deixar, essa mulher monta, ela manda em mim. Aí eu tenho que mostrar que eu sou, que eu posso. Então muitos homens estão assim. Isso não é autoridade, é autoritarismo. O que é autoritarismo? É quando eu tenho que provar que eu sou alguma coisa. Às vezes, como homem, a gente compete com a nossa esposa por não entender que somos diferentes, emocionalmente somos diferentes. A composição, a reação emocional de um homem e de uma mulher são diferentes. E às vezes nós estamos ali, competindo. Tem homens que querem que a mulher seja igual a eles. Forçando. Não há um respeito. Mas aqui Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Eles tinham a mesma visão, eles tinham o mesmo propósito. Quando o Pai enviou o Filho à terra, ele sabia da sua missão. Vamos para o próximo. João 14, verso 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. E agora o verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aqui nós temos uma unidade. Unidade de propósito, unidade de sentimentos. Então, os casais que estão aqui, hoje é o dia de nós decidirmos aqui, nesse lugar, de sermos um só. Eu e a minha esposa seremos um só coração. A gente não vai competir mais, porque nós somos de um só time, nós estamos do mesmo lado, nós estamos lutando as mesmas guerras e as mesmas batalhas. Nós não somos inimigos.
Porque uma casa dividida, volto a repetir, não suportará, não subsistirá. Jesus usa essa expressão quando acusam ele de estar expulsando demônios por Beelzebul. Aí ele diz, como que eu posso expulsar demônios por Beelzebul? Uma casa dividida não subsiste. Se Jesus estivesse expulsando demônios em nome de Beelzebul, era Beelzebul contra Beelzebul. Aí Jesus disse, não, eu estou expulsando em nome de um poder maior. Nós não estamos do mesmo lado, nós somos lados antagônicos. Aí ele diz, porque uma casa dividida, um reino dividido, não prevalecerá. E talvez, muitas famílias aqui estão sofrendo, os filhos estão sofrendo. A família parece que anda em círculos, porque não há unidade no casal. E sabe que os nossos filhos, eles sentem isso de longe. Quando eu e a minha esposa, nós não estamos caminhando em unidade, os nossos filhos percebem e sofrem. Então, nesse ponto aqui, eu quero desafiar a sermos um só coração. E aí entra então no próximo. Marido e esposa estimam um ao outro. O que é estimar? Dar valor, valorizar, levantar. Eu sou um com Cristiane, então eu vou levantá-la. Se eu levanto ela e se ela me levanta, nós vamos ter uma santa levitação. Eu ia dizer outra coisa. Eu ergo ela, eu estimo, eu dou valor a ela, ela também me valoriza, ela também me estima. Nós estamos, na verdade, crescendo juntos. Agora, quando eu diminuo, quando eu desvalorizo a ela por vingança, pois eu também vou fazer a mesma coisa. Um está rebaixando o outro. Sabe quem vai perder? Os dois. Veja, olha para mim. Na guerra do casal, não é um só que perde. Os dois perdem. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. Certo? Não tem essa história de que eu vou ganhar. Não. É uma guerra que é diferente. É uma batalha que é diferente. É ganha-ganha ou perde-perde. Não é um ganha e o outro perde. Porque nós somos um time. Nós somos um time. Marido e mulher estão jogando do mesmo lado. Então vamos ler aqui. João 8,49. Respondeu Jesus: eu não tenho demônio. Acusaram ele, Antes honro a meu Pai. Estou dando essa ênfase para você entender. Nós estamos aqui baseando o relacionamento do pai e do filho para aplicar ao nosso relacionamento familiar, conjugal. Jesus disse, eu honro o Pai. Nós honramos o nosso cônjuge. E não só é honrar em público, Cristiane, uma vez ela disse assim para mim, eu gosto muito quando você me elogia em público, mas eu gosto mais quando você me elogia no dia a dia, no secreto, entre nós. Porque às vezes a gente quer elogiar em público, não é para o outro, é para a gente sair bem na fita, Aí você vem daquele monte de palavra em rede social, é aqueles textão. Tem gente que gosta de textão em rede social. Eu conheço um ali que gosta de um textão. Isso não é honra, irmãos. A honra é no secreto, a honra é no dia a dia. Dar flores só no velório? Não. Tem que dar flores em vida. E Cristiane é o tipo de mulher que não gosta de flores. Ela diz, não, em vez de um buquê, me dê um colar. Porque o buquê, Marcos, vai secar, Depois vai para o lixo. Me dê uma blusa, me dê uma calça, me dê um sapato. Inteligente, Mas flores são simbólicas, Mas a gente tem que fazer isso em vida. A honra tem que acontecer hoje, agora.
E não somente em público. A honra é nas atitudes. Quando é que eu honro a minha esposa? Quando eu penso nela. Vou tocar num ponto sensível aqui, tá? Mas não é indireta para ninguém, pelo amor de Deus. Aí eu vou trocar meu celular e deixo a minha esposa com o celular todo quebrado. Estou pensando em ninguém. Deus me livre, Senhor. Deus me livre. Né? Eu sempre tenho as roupas boas, eu sempre troco de carro, mas a minha esposa fica, né, relegada ao segundo plano. A honra não só é com palavras, a honra é com atitudes. Eu penso no bem-estar dela. Da mesma forma, o contrário. A esposa honra o marido. João 8,54. Olha aí. Jesus, em João 8,49, disse: Eu honro o Pai. Agora, em João 8,54, Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Aí ele diz: Quem me glorifica é meu Pai. Quem é que está honrando agora? O Pai. Uma santa competição de honra. O filho honra o pai. O pai diz: Não, peraí. Agora é eu que tenho que honrar o filho. Aí o filho diz: Ah, você me honrou? Então agora é eu que tenho que honrá-lo. Que coisa linda. Uma competição, né? Vou colocar nesses termos, mas não seria competição. Uma vida de um honrando o outro. Eu quero o melhor para minha esposa. Eu quero vê-la bem, eu quero vê-la feliz. Em contrapartida, não. Eu que quero ver o meu marido bem e feliz. Eu que quero agradá-lo. Nós estaríamos em outro nível. E não puxando o tapete um do outro. Não cortando, né, a orla das vestes um do outro. Nós temos que viver nesse ambiente. Então, estima um ao outro. E vamos terminar, então. Como é que o marido expressa amor para sua esposa, para com a sua esposa? Primeiro, através do cuidado. Um marido que cuida. Vamos ler aqui. João 5,20. Nós vamos terminar para a gente orar. Porque o pai ama o filho. O pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Nós temos aqui, nesse relacionamento tão lindo de Deus Pai com Deus Filho, o amor, o cuidado, a honra. Então, como é que um marido demonstra que ama a sua esposa? Quando cuida dela. Quando cuida. E cuidar é muito abrangente. Cuida dela espiritualmente. Cuida dela emocionalmente. Cuida dela financeiramente. Quer o bem dela em todas as áreas. Vamos para o próximo texto. João 8,29. Um marido expressa amor quando tem uma vida compartilhada. Quando cuida e quando tem uma vida compartilhada. Não é uma vida egoísta. Eu era muito egoísta. Só tem eu e minha irmã. Né? Então, eu era filho, homem único. E aí, minha mãe, né, me paparicava. Eu não tirava o prato da mesa. Eu não fazia nada. Né? Comia muito. Alguém está se identificando aí? Então, tudo era centralizado em mim. Era o meu quarto, eram as minhas coisas. E aí eu casei com 22 anos e tive que aprender a vida compartilhada. Eu não sabia o que era isso. Então, eu machuquei Cristiane algumas vezes, porque eu não queria compartilhar, eu não queria abrir a minha vida. No primeiro, acho que foi o primeiro almoço, não, uma das primeiras refeições que a gente fez. Aí ela fez uma macarronada, colocou num prato só, e botou na mesa e botou um garfo só com uma faca. Aí eu olhei e disse, e meu prato? Aí disse, não, a gente vai comer hoje num prato só. Com garfo e facas, uma só, porque isso é muito romântico.
Aí eu olhei e disse, eu não. Num garfo só, num prato só, isso é nojento. Ela queria repetir a cena, né, do filme da Disney, A Dama e o Vagabundo, né? Que era aquele macarrão, assim, um na boca do outro, chupando. Mas na hora que eu falei isso, irmãos, eu machuquei Cristiane. Porque ela realmente queria algo romântico, ela queria algo compartilhado. E naquele momento eu estava dizendo, eu não fui criado desta forma. Eu não fui criado para ter uma vida compartilhada. Eu fui criado para ter as minhas coisas, o meu dinheiro, eu primeiro, eu penso em mim primeiro, aí depois, se sobrar, talvez eu lembre de você. Só que eu tive que aprender, porque casamento é uma escola. E não vou testemunhar a meu favor, mas vocês podem então depois perguntar a Cristiane, depois de 28 anos, né? Como é que está Marcos? Hoje, às vezes, eu penso mais em Cristiane do que em mim. Mas é um caminho longo, mas você tem que começar essa jornada. Vida compartilhada. João 8:29, e aquele que me enviou está comigo. Jesus está dizendo, olha, o Pai que me enviou está comigo. Ele não me deixou só. Estamos compartilhando propósito. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Que coisa linda. E não é algo forçado, não é algo artificial, é algo natural. Eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o marido ama a sua mulher através do cuidado, através da vida compartilhada e através da atenção. Coloque o próximo aí. Faltou um outro versículo. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Vida compartilhada. Não tem segredo. Não tem senha. Não tem carteira inacessível. Celular que a esposa não pode tocar, né? Que ele já entra em pânico. Se a esposa pegar o celular, o que é que você está fazendo com o meu celular? Por quê? Porque tem algum segredo. Tudo que se esconde, a gente dizia isso a Adriel, né? Por que mensagem apagada? Não, para não ocupar espaço. Eu digo, não, a gente quer que ocupe espaço. Se você está apagando mensagens, é porque você tem coisas para esconder. Então, meu celular está totalmente acessível a Cristiane, a hora que ela quiser. Não fico chateado, não fico com raiva, não tem senha. A senha eu já dei, minha carteira, minha vida está compartilhada, está aberta. Amém? Não tem segredo, não. Ela, esses dias, me disse que eu não podia tocar no celular dela. Não pegue meu celular, não acesse meu WhatsApp. Mas por quê? Porque ela está planejando meu aniversário. Por isso. Só por isso, tá? Só por isso. Esses 15 dias, não pegue no meu celular, não acesse, não olhe meu WhatsApp. Porque eu estou planejando seu aniversário. E eu não quero que você descubra as coisas. Mas fora isso, gente, nossa vida está compartilhada, está aberta. Amém? Até escova de dente hoje eu compartilho. Olha que o avanço foi grande. Para quem não queria comer no mesmo prato, né? Cristiane, presta a escova de dente, eu esqueci a minha. Claro que isso não é recomendável pelos dentistas, certo? Mas às vezes acontece. O marido ama sua esposa através da atenção. Atenção. Isso eu acho que as mulheres pedem porque elas precisam disso. Elas precisam de atenção. João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. Acho que é o mesmo versículo, né? É o mesmo versículo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só.
Ou seja, o pai estava ali atento, o filho estava aqui na terra, mas o pai estava acompanhando. Atenção. E às vezes, irmãos, não é atenção de horas e horas, às vezes 15 minutos, às vezes 10 minutos. Quando você dá atenção, né, o tanque emocional, ele é abastecido e a gente pode seguir em frente. Agora, para finalizar, João 11:42, coloque aí. Eu bem sei que sempre me ouves. Jesus está dizendo ao Pai, Pai, sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Pai, eu sei que sempre me ouves. Um marido que diz isso a uma mulher que diz isso, oh meu querido, minha amada, meu amado, eu sei que você sempre me ouve. Eu sei que eu posso ter sua atenção. Agora, irmãos, uma mulher expressa amor para seu marido. Claro, nós temos que fazer esse balance aqui. Esposas expressam seu amor como? Quando elas têm o mesmo propósito, quando elas têm a mesma vontade, quando ela alinha o coração com seu esposo. Não é que ela vai suprimir a vontade dela, entendam. Mas é uma esposa que alinha o seu coração com seu esposo. Sonha junto, planeja junto, executa juntos. Jesus disse assim, olha, em João 4:34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele, como filho, podia ser independente e dizer, vou fazer o que eu quero. Mas o filho disse, minha comida, ou seja, o que me sacia, o que me alimenta, o que me satisfaz, o que preenche meu estômago, aqui no caso espiritual, o que abastece meu tanque emocional, é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, é uma união de propósitos. Próximo, João 5:19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo nada pode fazer. Não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Unidade. O filho não faz nada de si mesmo. Primeiro ele vê o pai fazendo, então ele faz. Porque tudo quanto ele faz, tudo quanto o pai faz, o filho faz também. Sabe, um casal alinhado. Hoje eu conheço os olhares de Cristiane. Conheço. Quando ela está com raiva, quando ela está cansada, quando ela está feliz, quando ela está realizada. Eu conheço no olhar. Como é que se consegue isso? Alinhando, convivência, aprendendo, é escola. Você consegue chegar nesse nível de unidade, nesse nível de propósito. João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Olha, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso parece fraqueza. Para a sociedade hoje, uma mulher que disser uma coisa dessa é fraca. Você está dominada pela sociedade patriarcal. Mas aqui Jesus, o Filho, está dizendo, Pai, eu não busco minha vontade. Nós somos um, Pai. Então o que você pensa é o que eu penso, e o que eu penso é o que você pensa. Nós estamos unidos. Exercendo a autoridade que lhe foi confiada, com humildade e serenidade. Pode passar aí. Eu acho que eu não coloquei esse. Mas abra comigo aí, a gente está terminando já, irmãos. João 8:28. Isso. João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então ele está dizendo, olha, eu não faço nada de mim mesmo, mas eu estou debaixo da autoridade do meu Pai. Então, uma esposa, ela está exercendo a autoridade que lhe foi confiada, que as mulheres têm autoridade também, mas elas exercem essa autoridade com humildade
e com serenidade. Ela não está rivalizando, ela não está competindo. Em resumo, ela está mostrando respeito, tanto em comportamento quanto em ação. E eu termino com essa palavra, respeito. Se eu fosse perguntar a cada homem aqui, o que mais eles queriam, fora sexo, é respeito. Respeito. Um homem, ele quer ser respeitado pela sua esposa. Sabe, irmãos, e muitos homens, eles estão sofrendo. Por quê? Porque as suas esposas, tanto em atitudes quanto em palavras, muitas vezes estão desrespeitando, desvalorizando. E aqui nós temos Jesus dizendo, olha, eu me movo de acordo com a vontade do Pai. Eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu e o Pai somos um. Então eu quero orar, né, pelos casais que estão aqui. Essa palavra foi mais direcionada a casados, né, ou aos que vão casar, mas aqueles que são solteiros estão aprendendo também, né, desde já. Então, fiquem em pé para a gente poder orar. Põe a mão em seu coração. Se você estiver com seu cônjuge, dê a mão a ele, a ela. A unidade para um propósito. A unidade para cumprir a vontade de Deus. A unidade não é para fazer coisas erradas. A unidade não é para encobrir erros, para pecar. Não é para concordar com os erros do nosso cônjuge. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de unidade de propósito. Unidade no coração para fazer a vontade de Deus. Até porque amar também é corrigir. Né? Eu não posso amar e fazer vista grossa. Então, você que está com seu cônjuge aqui, se você não está, ore agora por ele, se ele ficou em casa, trabalhando. Mas se você está com seu cônjuge, aproxime-se agora dela. E nós vamos orar. Para que, assim como o pai e o filho, tantos exemplos lindos, leia o Evangelho de João, especialmente a partir do capítulo 5. Capítulo 4, na verdade, do 4 ao 17. Todos esses capítulos de João, Evangelho de João, vão nos ensinar o relacionamento entre o pai e o filho e o pai. Então vamos orar nesse momento, para que o Senhor nos mostre áreas que nós precisamos corrigir, áreas que nós precisamos melhorar. Fale agora com o Senhor. Diga, eu quero, Senhor, como marido, eu quero como esposa. Está baseado nesse relacionamento tão íntimo, tão saudável, nesse relacionamento tão profundo do pai e do filho. Senhor, nós oramos pelos casais, oramos pelas famílias, oramos pelos relacionamentos, oramos pelas pessoas que estão aqui hoje ouvir essa palavra e que precisam, Senhor, de cura. Se o seu casamento está precisando, se o seu casamento está precisando de cura, de restauração, de conserto, quero convidar você a sair e vir aqui à frente para nós orarmos. Nós vamos encerrar orando pelas famílias, pelos casais. Se você reconhece, meu casamento precisa de cura, meu casamento precisa melhorar, meu casamento precisa de uma restauração. Eu preciso, Deus, melhorar como cônjuge. Eu preciso melhorar como marido, como esposa. Aproxime-se, venha mais à frente. Não tenha vergonha, não fique constrangido, porque eu também preciso. Eu também preciso melhorar. Eu também estou junto com você. Eu quero melhorar como marido. Eu quero melhorar como pai. Senhor, colocamos agora, Deus, nossas vidas, essas pessoas que vieram aqui e que estão dizendo, Deus, toque o nosso casamento. Senhor, toque o nosso relacionamento. Nós agora, Pai, estendemos nossas mãos. Vamos orar.
E os supervisores estão aqui.